Bem-vindos ao canal Fé Renovadora. Se inscrevam no canal e deixem os seus comentários. Isaías, capítulo 1, ou capítulo 5, verso 1. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, e cavou a terra, e tirou as pedras, e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha, ele construiu uma torre, e fez também um lagar. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, continua falando conosco, e usa-me, ó Deus, nesta noite. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Vamos pegar essa parábola narrada pelo profeta Isaías. E eu quero pegar 6 pontos dos 2 textos que lemos, para que entendamos o que Deus está tentando nos dizer. Os 2 primeiros versículos que lemos, fala de alguém que tem uma vinha, de alguém que tem uma propriedade, e nessa propriedade ele vai tomar algumas decisões, ou vai fazer algumas coisas por essa propriedade. A primeira coisa que eu queria ver com você é como essa propriedade foi adquirida, porque na verdade essa colocação é um paralelo, é como se o dono da vinha fosse Jesus, ele é o proprietário, mas como ele adquiriu essa vinha? Por que é que há tanto investimento nela? Primeiro uma compra, e nós vamos descobrir como ela aconteceu. Depois nós temos uma série de eventos de proteção, ele cerca a propriedade, porque agora ela é dele. Então o seu primeiro passo é cercar, é mostrar para todos os que passarem por ali, que eles entendam que agora, aquela propriedade tem dono, ela tem um proprietário que a comprou. Após cercar, ele vai ter o cuidado de limpar, e nós vamos fazer então uma transição dessa parábola para a parábola do semeador, e vamos ver qual é o propósito de remover as pedras. Nós vamos ver que ele vai plantar, mas há uma preocupação nele em não plantar qualquer coisa. Seu investimento é alto, ele já comprou, ele já cercou, ele já limpou, e agora ele não vai plantar qualquer muda, qualquer semente. As sementes são excelentes, porque seu propósito de colheita é grande. Ele também sabe que se ele tem uma propriedade, inevitavelmente ele pode contar com invasores. Então no meio dessa propriedade, ele cria um ambiente alto, uma torre, aqui chamada, um local cujo qual ele pode ter acesso de visibilidade a todas as extremidades. Ele não quer nenhum intruso. Para ele o que está acontecendo dentro de sua propriedade é altamente valioso e restritamente pertinente a ele. Mas a última construção é um lagar, um ambiente cujo qual tudo aquilo que ele investiu vai se tornar em retorno. Porque eu preciso mostrar a você os 2 versículos, mas a partir do 3, eu também preciso mostrar a você a expectativa do dono. Ele não comprou porque nos achou bonitinho, ele não cercou porque não tinha nenhum propósito, ele limpou, comprou vides, ou escolheu as sementes, ele se preocupou com a torre e com o lagar, mas ele tinha expectativas, e essas expectativas, elas são descritas no finalzinho do verso de número 2,
e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Pode deixar esse texto. Ele compra, cerca, limpa, escolhe o que vai plantar, constrói uma torre e sai todo o investimento. No canto ele faz um tanque de piso inclinado, um dreno na parte mais baixa, porque ali é o local que será armazenado o fruto do seu trabalho. Dali ele vai tirar a uva, né, o vinho, dali ele vai retirar o azeite. Porém, ele tinha uma expectativa, ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Então, a partir do verso 3, jogando por terra aqueles que acham que Deus só quer apenas o coração, jogando por terra aqueles que defendem uma super graça, que diz que o homem pode fazer o que quer, ser do jeito que quer, que no final ele será aceito. O verso 3 dá a seguinte narrativa: e agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, eu peço que julguem entre mim e a minha vinha. Verso 4: que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio produzir uvas bravas? E agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro, para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado, e não será podada, nem cevada, mas crescerão nela espinheiros e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens, para que não derramem chuva sobre ela. Vamos lá, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor, certo? Este esperava retidão, somente até aí. Preste atenção, porque é importante você e eu entendermos isso. Primeiro, que esse texto está falando de nós na atualidade. O povo escolhido, a Israel do Senhor hoje, somos nós. A todos quantos receberam a Jesus, Ele deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Nós recebemos em Cristo o direito de sermos feitos filhos de Deus. Então, se entendemos esse processo, vamos descobrir que precisamos nos tornar produtivos, que precisamos valer o investimento. É assim que funciona. O texto diz que quando a resposta ela é negativa, e eu acho isso muito legal, apesar de termos uma visão coletiva, o texto também fala de nossa individualidade, porque é muito importante nós entendermos a importância da nossa comunhão, vivendo junto e criando esse ecossistema para receber outras pessoas, mas nós não estamos totalmente interligados. Porque se alguém planeja ser desobediente e viver ao lado de um desobediente, nós teríamos praticamente duas vinhas diferentes em cada um de nós. Nós não temos como responder pelo outro. Essa é a grande verdade. Mas vamos entender primeiro esse processo de compra. Se essa vinha somos nós, preste atenção na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 20. 1 Coríntios 6, 20, diz aí, coloca aí por favor, isso, porque vocês foram comprados por preço, e agora pois, glorifiquem a Deus no corpo
de vocês. Presta atenção, a compra foi feita, mas o resultado, a expectativa é que Deus seja glorificado na minha vida, no meu corpo e na sua vida. Ele nos comprou, sim ou não? E isso é legal de dizer, mas comprou por quê? Ou para quê? Para que o nome dele, para que o nome de Deus fosse glorificado na nossa vida. E o preço foi alto, 1 Pedro 1,18. Sabendo que não fosse mediante a coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Então está aí, ele nos comprou, é verdade, o preço de sangue. Para que ele nos comprou? Para que o nome dele fosse glorificado através da minha vida, através da minha postura, através do meu casamento, através do meu filho, dos meus filhos, através dos meus negócios,